E aí, pessoal? Eu sou o Gilney, tudo bem? Bom, eu tenho postado alguns vídeos, falando, dois aliás, falando sobre o diabo, tal, sobre as leis. E pode até ser que vocês falem assim: Gilney, as leis foram criadas para proteger. Sim, concordo, tem que haver leis, né? Tem que ter as leis, porque a gente não pode viver sem lei, porque ia virar uma baderna. Mas por que virar uma baderna? Porque nós não conseguimos nos controlar. Porque, como eu falei no vídeo anterior, a gente ama o quê? Ama odiar, ama matar, ama roubar, ama dar prejuízo. A gente tem essa natureza. Então, foi criadas as leis, que sim, beneficiam a população. Mas será que beneficia a população em geral? Será que nós, os menos favorecidos, somos protegidos pela lei? Temos os recursos que os ricos têm? Não. Por quê? Porque, mais uma vez eu falo, a lei foi criada há muitos anos atrás para proteger o bem da pessoa rica, o bem do poderoso. Porque ele não queria deixar o poder. Ele não queria passar para outra pessoa. Não queria manter na família. Por isso que existia reis na época. E passava para quem? Para os filhos. Um plebeu, um do povo, um pobre, não se tornava rei. E por isso foi criando essas leis. Tá? E a lei é do diabo, tal. A lei é cega, né? A justiça é cega. Né? Já fala que a justiça é cega. Então, eu concordo com a lei, tem que ter para manter a ordem? Sim, por quê? Porque o ser humano não tem ordem. Ele não consegue se manter ordenado. Ele não consegue aceitar opiniões. Por que existe essa guerra entre Estados Unidos, Irã, Iraque, Afeganistão, o Talibã? Porque é uma divergência de ideias. Tem dinheiro envolvido nisso, tem petróleo, tem religiões envolvidas nisso. Por isso que existe essa guerra. Intolerância. Porque há intolerância. Por isso tem a guerra. Então essas leis foram criadas para manter a paz, para manter a ordem. Porque o ser humano não consegue se organizar, não consegue manter a ordem. Então foi criadas essas leis para manter essa divisão do rico, do poderoso e do pobre menos favorecido. Né? Nós, menos favorecidos, não temos acesso à lei que os poderosos têm. Não temos. Não adianta discutir, achar ruim e tal. Respeito a sua ideia e a sua opinião. Você pode falar o que você quiser aí embaixo no vídeo. Pode me xingar, pode ser contra, pode... Mas não sou doutor, não sou formado, como eu disse. Eu tenho apenas o 2º grau completo. Não sou teólogo, não sou estudioso, mas eu procuro me informar de algumas coisas. E isso que eu estou falando aqui são ideias, são pensamentos meus, tá? Que eu estou expondo. Como eu respeito o seu, eu quero que respeitem o meu. Então, as leis foram criadas para manter a paz e a ordem, porque nós, humanos, não conseguimos nos manter organizados. E precisamos de alguém para mandar em nós, como eu já disse isso. Precisamos de pessoas que estejam acima de nós para mandar, para manter a ordem. E é assim nós vamos vivendo, entendeu? Debaixo das leis que os poderosos criaram. E não podemos ir contra eles. Porque se for contra eles, se você levantar alguma coisa contra eles, logo vem uma lei para derrubar você, para ir contra você. E como eu disse no vídeo anterior, e o diabo vai dominando. Mas onde Deus fica nessa história? Olha, Deus já deu tudo. Deus deu inteligência.
Deus deu a vida, Deus deu a terra para nós, para fazermos o que quisermos. Mas o diabo está aqui. Né? Por que Deus não destruiu já o diabo, já matou ele, já extinguiu ele? Não, justamente jogou ele aqui para mostrar para ele que ele é inferior até aos seres humanos. Ele estava com Deus, ele viveu com Deus, ele viu a Deus, ele conhece a Deus. Nós não, né? Nós estudamos a Deus, né? Ouvimos falar de Deus, mas o diabo esteve lá. E quando ele se rebelou contra Deus, Deus jogou ele aqui, criou um humano, imagem e semelhança de Deus, para mostrar para o diabo o sofrimento dele. Porque imagina, ele vivia com Deus, ele via a Deus, ele vê em nós a Deus. Ele estava lá com Deus. E nós fomos criados aqui, e ele foi lançado aqui para servir a nós. E para olhar em nós e ver Deus todos os instantes, todos os dias. E que o humano é imagem e semelhança de Deus. Com inteligência, com capacidade para dominar, para reinar, né? Para criar. O diabo não tem essa capacidade nem esse poder para criar, para reinar e para dominar. Está dominando porque, como eu já disse anterior, porque o próprio ser humano deu. Então, foi isso que o diabo veio fazer aqui. Por que Deus não destruiu o diabo? Por que Deus não extinguiu o diabo? Não, porque já tinha na ideia dele criar o ser humano e o diabo está aqui, olhando para nós todos os dias e vendo Deus e tendo que nos servir. Mas, como eu disse, o papel já se inverteu. Nós estamos servindo o diabo. Era para ser o contrário. Deus criou o homem, imagem e semelhança dele, para que o diabo vivesse todos os dias de sua vida, olhando para a criatura de Deus, que é a imagem e semelhança dele, e para nos servir. Mas os papéis se inverteram. E hoje, nós servimos o diabo com o nosso ódio, com nossa ganância, com nossa arrogância. Infelizmente. Mas vai acontecer coisas piores. Porque o ódio irá aumentar, a ganância vai aumentar. E com isso o poder do diabo também vai aumentar. Tá bom? Por isso que eu disse antes, no vídeo anterior, o diabo poderia matar todo mundo e levar para o inferno, que é dele, né? Que diz ser dele. Mas será que ele tem esse poder? Creio que não. Existe uma lei, existe uma ordem para seguir, que foi criada por Deus, que nós não sabemos. Mas o que eu creio é isso. Isso é o que eu acredito, isso é minha opinião. E respeito a sua, desde que você respeite a minha. Tá? O diabo foi lançado aqui para nos servir e para ver Deus todos os dias de sua vida. Mas, infelizmente, nós não estamos mais seguindo a imagem e semelhança de Deus. Né? Temos a nossa imagem, mas não estamos semelhante a Deus, que é a justiça, a bondade, humildade, a lei, infelizmente. E assim o diabo vai reinando. Vou ficando por aqui, para o vídeo não se estender, mas a gente vai postar mais vídeos e vamos discutir mais coisas. Respeito a sua ideia e quero que você respeite a minha. Até mais, Deus abençoe.